O impasse sobre as eleições venezuelanas continua, mas o assessor para assuntos internacionais do Planalto, Celso Amorim, deu uma sugestão ao presidente Lula: a realização de um novo pleito no país. Mais detalhes com André Anelli. O assessor especial da presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, sugeriu de maneira informal ao presidente Lula uma nova eleição na Venezuela. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, Amorim disse que a ideia é embrionária e não foi discutida nem com a Colômbia e nem com o México. Os dois países tentam construir, junto com o Brasil, um diálogo entre o atual mandatário Nicolás Maduro e o opositor dele, Edmundo González. Na Venezuela, a imprensa local afirma que nenhum dos dois lados estaria disposto a concorrer à eleição novamente, porque ambos se declaram vitoriosos. O atual governo não apresentou as atas eleitorais que poderiam comprovar o resultado do último dia 28 de julho e, diante desse impasse, a eleição não teve reconhecimento internacional. A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, pediu para que a América Latina ajude a convencer Nicolás Maduro a deixar o poder. Temos dias perigosos, dolorosos e complicados pela frente, mas os venezuelanos estão determinados a chegar ao fim. E é por isso que precisamos dos outros países latino-americanos. No final, acho que Nicolás Maduro avaliou erroneamente suas ações. Devemos pressionar para que ele entenda que sua melhor opção é aceitar os termos de uma transição negociada. Todos nós sabemos que dentro do governo não há uma posição uniforme, não é uma hierarquia, mas uma posição heterárquica. Há grupos lá dentro que estão dispostos a pressionar e negociar para que a transição aconteça e outros não. Outros estão em suas trincheiras, prontos para qualquer coisa. No final, acho que o governo tem a disposição de não fechar completamente a comunicação com o Brasil, México e Colômbia. Isso é um bom sinal. Veremos o que acontece esta semana, que acho que será definitiva. Crucial nesse sentido. Mesmo diante dos apelos, o governo brasileiro deve continuar insistindo, pelo menos no curto prazo, para que a Venezuela apresente as atas eleitorais da última eleição. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, telefonou nesta terça-feira ao presidente brasileiro e reafirmou o apoio ao país pela cobrança de transparência nas eleições na Venezuela. O chefe do executivo brasileiro afirmou que a Venezuela é vítima de erros da comunidade internacional, como, por exemplo, a aplicação de sanções pelos Estados Unidos e, por isso, pediu cautela em relação às eleições locais. Mas o próprio Palácio do Planalto já reconhece que apenas o pedido de entrega das atas não vai funcionar. E agora avalia a possibilidade de uma espécie de segundo turno eleitoral. A medida apoiada por Celso Amorim envolveria ainda um pacote de contrapartidas da comunidade internacional, como anistia política a Maduro e retirada de sanções à Venezuela. Esses benefícios só seriam oferecidos em caso de a próxima eleição contar com a mediação de órgãos internacionais e a participação de observadores externos, o que não ocorreu no último dia 28 de julho. De Brasília, André Anelli. Vamos falar sobre essa alternativa que está sendo estudada pelo governo brasileiro como sugestão ao governo da Venezuela, com a Amanda Klein e o Cristiano Vilela. Bom dia a vocês. Amanda, alternativa extraoficial, não dá nem para a gente falar que é uma possibilidade, porque não sabemos se essa sugestão seria ou não acolhida pelo governo de Maduro, mas você vê com bons olhos essa alternativa, essa sugestão e mais, ainda que aconteça, teria de ser completamente diferente do que foi as eleições do dia 28 de julho, né? Olívia, bom dia a você, ao Vilela, a nossa audiência. Acho muito difícil dessa ideia prosperar, acho que ninguém vai topar. O Maduro não vai topar porque ele já sabe que perdeu, ele não quer dar essa chance para a oposição, não quer também a possibilidade de ser mais escrutinado pela comunidade internacional do que já está sendo. O que ele quer, o objetivo dele é muito claro, é se manter no poder. Como um autocrata, um ditador, ele quer permanecer no poder à revelia da vontade popular.
Já a Maria Corina Machado também não quer novas eleições, porque ela está absolutamente convencida de que ganhou. Ela está em posse da maioria das atas eleitorais, aliás, que reuniu um contingente enorme de voluntários. 1 milhão de pessoas participaram desse dia da eleição. Não foi algo banal, algo trivial, você juntar todas essas pessoas para montarem, para ficarem de prontidão nas sessões eleitorais, recolhendo as atas eleitorais, acompanhando para ver se todos os eleitores conseguiam entrar para votar. Foi montada uma verdadeira operação de guerra para que essas eleições prosperassem da primeira vez. Por isso, acho muito difícil alguém aceitar essa ideia. E outra novidade é que daquele grupo, de países, os 3 países, aquela tríade de México, Colômbia e Brasil, que estavam unidos para reivindicar as atas eleitorais da Venezuela, o México já pulou fora. Eu até falei ontem com integrantes do Itamaraty, eles agem assim de forma um pouco condescendente, dizendo, já esperávamos essa postura do México. O México, Manuel López Obrador, que é o presidente do México, ele é mais próximo do Maduro, ele quer reconhecer o que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela afirma que a vitória foi de Maduro. Já México, já Colômbia e Brasil querem pressionar a Venezuela a apresentar as atas eleitorais. Portanto, esse grupo foi desfeito. O chanceler brasileiro está indo hoje pela Colômbia para conversar com seu par naquele país e decidir que próximos passos tomar. Amanda, bom dia, Lívia. Olha, essa ideia é uma ideia realmente fora da bitola. Não vejo a menor justificativa de você realizar um segundo turno, uma nova eleição, onde os 2 competidores venham a disputar novamente. Seja pelos motivos trazidos pela Amanda, muito bem pela Amanda, seja pelo fato de que quem vai reger esse processo? Novamente, a Comissão Nacional Eleitoral da Venezuela, comandada por Maduro, submetida aos interesses e aos desejos do atual regime, que é um regime não democrático. O fato é que o regime atual, ele claramente, durante todo o processo eleitoral, durante o processo prévio, durante o processo de inscrição dos eleitores, até agora a divulgação dos resultados, ele dá mostras efetivas de que não foi feito com a transparência necessária. E um novo processo eleitoral, novamente, vai incorrer no mesmo erro. Por mais que se tenha uma participação da comunidade internacional com observadores eleitorais, eu já fui observador eleitoral em eleições em diversos países, os observadores eleitorais não têm poder de comando do processo eleitoral. O processo vai continuar no comando da CNE. Os observadores eleitorais, eles têm a capacidade apenas de avaliar se os procedimentos estão sendo feitos de uma forma adequada. Então, eu vejo que, nesse sentido, mais uma vez, o governo brasileiro demonstra uma posição extremamente duvidosa, titubeante, e, mais uma vez, perde a oportunidade de se posicionar contra esse regime ditatorial de um país que é vizinho, que é estratégico e que precisaria da liderança do Brasil na região para se posicionar.